Tudo bom, Belmonte? Seja bem-vindo aqui também ao nosso programa. Obrigado, Isa. Eu queria perguntar sobre a sua saída mesmo do São Paulo, como que se deu a sua saída e como que você avalia a gestão do São Paulo nesse último ano. Eu acho assim, vou começar de trás para frente falando da gestão, né? Foi um ano bastante difícil para a gente, porque se tomou uma decisão, e essa é uma decisão do presidente institucional, e a gente que está na diretoria tem que seguir, obviamente, porque o regime é presidencialista. O presidente falou: olha, esse ano a gente precisa, não vamos contratar ninguém, gastar com transferência, nós vamos ter que dar um superávit no fim do ano. O ano de 24 não foi um ano bom do ponto de vista financeiro. Então a gente tem que dar um superávit. Então a gente sabia que o ano ia ser muito difícil. Aí, claro, a gente teve alguns problemas de lesão, até de doenças, né, como do Luiz e do Oscar, que até fora do processo de lesão. Tivemos algumas lesões traumáticas, tivemos azar de três centroavantes, os três centroavantes terem ligamento cruzado rompidos em momentos diferentes, enfim. Então eu acho que o ano de 25 foi difícil, né? Não é um ano que a gente possa se orgulhar, mas enfim, estamos brigando para terminar em oitavo no Brasileiro, que eventualmente pode até nos dar uma vaga na pré-Libertadores, dependendo de que Fluminense e Cruzeiro conquistem a Copa do Brasil. Terminamos em quinto na Libertadores, fizemos semifinal do Paulista, e eu acho que a Copa do Brasil foi onde a gente acabou indo pior, que a gente parou nas oitavas de final. Mas não é um ano bom do ponto de vista do futebol, deve ter superávit no fim do ano. Então eu acho que o ano não foi o melhor que a gente podia ter. Eu acho que para o ano que vem devem voltar alguns investimentos. O presidente Júlio, até ontem mesmo almocei com ele e ele me colocou isso, deve ter algum tipo de investimento. Eu espero que os investimentos venham para que o São Paulo tenha um ano melhor é, na próxima temporada. Belmonte, quando você fala das lesões, né, é um assunto que todo torcedor são paulino teve dor de cabeça esse ano, né? Imagino que vocês tenham sofrido muita pressão por isso e você fala de azar. Eu queria perguntar se vocês da diretoria, né, hoje você não faz parte mais, mas fazia até semana passada, vocês avaliavam esse excesso de lesões, que sim, é muito grande, como apenas azar ou teve algum recálculo de trabalho, alguma conversa com direção técnica, com direção de fisiologia, para tentar entender melhor o que estava acontecendo para tanto jogador se lesionar assim? Sim, não é. Eu não avalio como azar as lesões, né? Precisa dividir e até entender o que eu estou dizendo, né? O ponto de vista assim, precisa melhorar processos, né? Outra questão que gera muita lesão, quem também trabalha com futebol sabe isso, não é? É um fato. Quando você troca comissão técnica, troca treinador, isso acaba agravando o número de lesões. Por quê? Porque o preparador físico de uma comissão técnica investe mais num tipo de preparação, de velocidade, outro prefere força. Isso muda a musculatura que você utiliza e acaba gerando mais lesão. Outra coisa é culpa nossa, pela situação que a gente vive. Ou seja, nós temos um elenco com jogadores mais veteranos, né? Obviamente, os jogadores veteranos lesionam mais. Como a gente não consegue atingir, do ponto de vista financeiro, um mercado de jogadores de 25, 26, 27, 28 anos no auge da carreira, esses atletas lesionam menos. Jogadores de 33, 34, 35, 36 lesionam mais, naturalmente, pelo desgaste. E outra coisa que as pessoas não sabem, também os meninos lesionam mais do que o jogador já consolidado. O menino que chega com 18, 19, 20, vindo da base, a intensidade do futebol profissional é muito maior do que a intensidade do futebol de base. Mesmo que ele já esteja no sub-20 jogando Copa São Paulo. Então tudo isso tem um peso, né? Então, há uma responsabilidade nossa na formatação do elenco, por isso a gente tem que ter uma formatação melhor na próxima temporada, tentando atletas mais jovens. Há mudanças no processo que são importantes e eu acho que elas têm que acontecer. Então, tudo isso já está diagnosticado e foi passado para o presidente Júlio. E quando eu falei de azar, foi das três lesões que foram lesões iguais e também, né, de dois problemas de saúde que ocorreram no ano do Luiz Gustavo, que felizmente já voltou, e do Oscar, que ainda passa. Quer dizer, são duas coisas que você não tem o controle dentro do departamento médico, né? Os jogadores passaram por exames, estavam aptos a jogar, o Oscar jogando anos e anos seguidos em alto rendimento, e esse problema apareceu quando chegou no São Paulo. Enfim, aí faz parte do jogo, né? Obrigado pela resposta, Bel. Ô, Bel, muita gente fala que o São Paulo perdeu excelência no seu departamento de saúde. Que era a referência, e eu me lembro muito bem disso, os caras vinham, os brasileiros, né, que jogavam na Europa, quando eles voltavam ao Brasil, eles se cuidaram do São Paulo. Era o São Paulo. O cara já batia na porta lá, porque o São Paulo era a referência. Aí começa todo um processo de troca de profissionais, acho que já é na época do Juvenal, se não estou enganado. Na época do Juvenal.
Então, o São Paulo perdeu grandes profissionais renomados, que eram referências na época também, né? Turíbio, o Rosan, enfim, outros profissionais também. E o que se comenta hoje é que o São Paulo não soube fazer essa reposição. Aquilo que você falou, o São Paulo tem hoje um departamento lá em relação à estrutura, maquinário, etc. e tal, de primeiro mundo. Ok, se você der para mim uma McLaren na mão, eu não vou saber o que fazer com ela. Não vou saber o que fazer com ela. Esse pessoal que está lá sabe mexer com isso? Quer dizer, é um pessoal capacitado? Olha, Fábio, eu estou mexendo muito nisso. Enquanto eu estive lá, mexi muito nisso, né? Ou seja, a gente fez trocas importantes. Por exemplo, hoje o chefe da fisioterapia, o Dr. Felipe, é ótimo, excelente, um profissional bastante qualificado, com pós-graduação, estudioso, tanto que o tempo de recuperação dos nossos atletas lesionados, a gente diminuiu em quase uma semana, mesmo as lesões antes da chegada dele para agora. Houve uma diminuição no tempo de recuperação. Então, eu acho que o processo de fisioterapia a gente resolveu. O processo médico, né? Os médicos, todo mundo sabe, né? Médico não machuca atleta, né? Médico resolve problema, né? Depois da lesão. Então, eu acho que os nossos médicos são bastante qualificados. Eu acho que nós tínhamos um problema que a gente tem que resolver, e aí não tem só a ver com um profissional e se o profissional é bom ou ruim, não é isso. Eu acho que a gente tem alguns processos que precisam melhorar na fisiologia. É isso que a gente tem feito estudo, inclusive com os profissionais que estão lá. A gente precisa melhorar a fisiologia. Eu acho que a fisiologia do São Paulo precisa ser mais encorpada, né? Encorpada do ponto de vista também aí de equipamentos. A gente na fisiologia ainda não está adequado do ponto de vista de equipamentos, precisamos melhorar e também melhorar profissionais e ter mais profissionais nessa área de fisiologia. Eu reputo muito do que está acontecendo a questão de a gente melhorar a fisiologia. E a preparação física, a gente também precisa melhorar. Os profissionais que são da casa, a gente tem uma comissão técnica permanente, que é do São Paulo. Ela deve influenciar mais o preparador físico da comissão técnica do treinador, né? Por quê? Porque aí você consegue ter ao longo do ano algo mais linear, né? Não troca, quando você tem uma troca, você acaba mudando muito o formato da preparação física. O que eu defendo no processo, e isso que eu apresentei ao presidente Júlio, a preparação física ela tem que ser do São Paulo, né? Ou seja, o São Paulo tem um formato de preparação física. O preparador físico que chegar com o treinador, ele tem que se adaptar a esse modelo, fazer leves alterações, mas seguir um modelo, porque senão alterações muito bruscas acabam gerando mais lesões. Então, eu acho que nós temos um problema muito maior do que de profissional, Fábio, que tem que arrumar lá, é de processo. Eu acho que a gente conseguiu na fisioterapia, conseguiu na medicina e temos que trabalhar isso. Tá certo. Até o nosso fisiologista, viu, Sormani? É o filho do Turíbio. É o Dr. Luiz Turíbio. É o filho do Turíbio. Que também é um profissional bastante qualificado, né? Legal. É o filho do Turíbio que está lá conosco. Ô Bel, a torcida do São Paulo tá fazendo algumas manifestações aí, né? Recentes aí, nesse final de semana, né? A gente tá começando a acompanhar algo muito parecido com o que vem acontecendo no Corinthians, né? E a pressão da torcida do Corinthians dentro do clube vem surtindo alguns efeitos e levando a reuniões agora internas lá de mudança de estatuto para o fiel torcedor poder votar. Muita coisa de fora para dentro está chegando lá e ainda não teve, né, um grande avanço, mas as coisas estão começando a acontecer. Eu estou vendo o São Paulo um pouco num caminho parecido. A torcida está começando a pressionar um pouco mais agora e o sistema no São Paulo, ele ainda, na minha opinião, isso é uma opinião minha, ele ainda é mais arcaico que o do Corinthians, porque no Corinthians o sócio ainda vota. No São Paulo o sócio não vota. No Corinthians eles querem agora que o sócio torcedor vote no São Paulo e isso não está nem próximo de acontecer. Eu queria saber o que você acha desse sistema político interno do São Paulo Futebol Clube, se esse sistema aí é um sistema que vai trazer benefícios para o São Paulo ainda, já trouxe antigamente, mas eu acredito que os tempos estejam mudando. O São Paulo, eu acho que precisaria se atualizar com relação a isso. Queria saber a sua opinião sobre isso, porque o pessoal no São Paulo só vota ali entre eles, vai ser difícil ter uma oxigenação. E se você votaria contra ou a favor, né, de repente, num plebiscito aí para ser implementado uma SAF no São Paulo?
hipoteticamente? Vamos lá. Primeiro falando do processo eleitoral de São Paulo, né? São duas questões, aí é uma opinião, obviamente, pessoal minha, né? Eu acho que voto do sócio-torcedor, eu acho que é importante que se estude e em algum momento se implante. Eu sou a favor do voto do sócio-torcedor. Só que o voto do sócio-torcedor ele tem que ser feito com muito cuidado. Por isso tem que ser um estudo muito bem elaborado. Por quê? Porque há planos de sócio-torcedor que são de valores muito baixos, né? De valores pequenos, né? Então, por exemplo, alguém com muito recurso pode ir lá comprar 1.000 sócios torcedores e ganhar uma eleição no interno de São Paulo, né? Então, eu acho que você tem que ter um tempo de maturação. Por exemplo, para o sócio do clube, o sócio votar, ele precisa ter 2 anos, comprar o título do clube, ficar 2 anos pagando a mensalidade sem nunca deixar de pagá-la, para que ele possa, depois de 2 anos, votar para escolher os conselheiros que depois escolhe o presidente. Então tem que criar algum formato para que o sócio, o torcedor, fique lá 3 anos, 4 anos, ele contribuindo para depois ter direito a voto. Ou então escalonar pelos valores. Eu nunca gosto de escalonar por valores, porque senão você cria diferença de quem pode pagar mais para quem pode pagar menos. Mas eu acho que você tem que criar regras para que o sócio, o torcedor, possa votar e contribuir por um tempo alto no clube, sabe? Porque senão, se compra lá um título de sócio-torcedor, o cara vota e depois sai, né? Não é isso. Então precisamos... Mas eu sou a favor do voto do sócio-torcedor, tá? Mas Então, o que falta eu para acho isso que acontecer lá dentro? Porque é super simples fazer isso, não é tão difícil, né? Eu acho que isso daí precisa passar primeiro por um estudo do conselho, né? Tem que ter um estudo, esse estudo tem que mostrar qual o caminho. Por isso que eu estou dizendo, nem eu sei exatamente qual o caminho. Então o que eu defendo, a formatação de uma comissão, essa comissão de conselheiros discute esse assunto e traz o projeto para que ele seja levado a plebiscito dos associados, porque hoje o estatuto, esse é um belo avanço do estatuto, qualquer situação dessa tem que passar pelo corpo de associados, e isso é muito bom, né? Quanto à eleição, eu gosto do processo eleitoral do São Paulo, tirando essa questão do sócio-torcedor. O São Paulo não é um clube como o Corinthians, né? O Corinthians, se você pegar o corpo de associados do Corinthians, eu diria que 95% é de corintianos, talvez 5% de moradores ali da região. No São Paulo, todos os estudos que a gente aponta, cerca de 40% do associado do São Paulo não é São Paulino, é morador do Morumbi, né? Então, eu acho que o processo político que é feito no São Paulo, os associados todos podem votar. Com 2 anos de sócio, todos podem votar. Eles elegem o conselheiro e o conselheiro depois elege o presidente. Eles podem votar no conselheiro que eles quiserem. É como, por exemplo, a eleição norte-americana, né? Nos Estados Unidos, ninguém vota direto no presidente. Ele vota em delegados que depois vão eleger o presidente. É a mesma situação no São Paulo. Eles votam no conselheiro, o conselheiro elege o presidente. Mas todo associado tem poder de voto. Se ele não está satisfeito com o presidente A, ele vota na chapa B e essa chapa vai eleger outro presidente. Então ele tem o direito a voto. Ele só não vota ele diretamente no presidente. Por que não vota diretamente no presidente? Isso eu acho que é complexo. Porque tem muito não São Paulino dentro do projeto. Aí o cara que faz lá um trabalho no clube social, cuida da bote, da piscina, melhora a quadra de tênis, de repente ele nem é São Paulino e vira presidente de São Paulo. Então tem que se tomar cuidado com isso dentro do processo de São Paulo, entende? E a questão da SAF, não muda Bel? muito, mas com relação Isso à que eu ia SAF... perguntar da SAF. O que você acha? A SAF, cara, eu acho que a SAF, a primeira coisa que tem que ter no São Paulo é qualquer projeto de SAF tem que ser ouvido, né? A gente tem, eu não sou nem um pouco contrário à SAF, nem um pouco, ok? Eu acho que assim, a SAF, ela pode estar no São Paulo sem problema algum. Temos que entender o projeto, entender a situação do São Paulo, o que é o São Paulo. Isso pode ser discutido, e eu acho que tem que ser discutido, né? Se falou muito do Diego Fernandes, que estaria trazendo um projeto, ótimo. Se ele tiver um projeto, tem que trazer, a gente tem que discutir, né? O que não pode é, não quero nem saber, não vou ouvir. Não, aí é um absurdo, né? Tem que ouvir, Vocês chegaram a conversar, ouvir debater. o Diego? Oi? Vocês chegaram a ouvir o Diego? O Diego, eu conversei com ele uma única vez por telefone. Me pareceu um rapaz muito bem intencionado, São Paulino, bem intencionado. Não falei com ele a respeito do projeto. O que você tem que fazer é trazer o projeto ao São Paulo, né? Prepara o projeto, você tem o projeto, você tem as condições, você tem os investidores, a hora que você tiver tudo isso, eu te ajudo a trazer ao Conselho de São Paulo. Não dá para eu trazer algo enquanto não tiver formatado. Precisa ter uma formatação. Mas eu senti ele um rapaz muito bem intencionado, São Paulino, com vontade de ajudar.
tomara que dê certo dele trazer esse projeto. Eu quero dizer, pessoalmente, não sou contra a SAF. Não acho que seja necessariamente uma SAF, né? Por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo são clubes associativos e são times que estão indo bem. E nós sabemos de SAFs que não foram bem. Tem SAFs que vão bem, tem clubes associativos que vão mal. Então não é essa a questão, mas eu acho que tem que ouvir.